E finalmente hoje a resenha completa do novo rei da balada entre os perfumes importados masculinos, tá bom? Scandal Homme, Jean Paul Gaultier. Vem comigo. E aí, pessoal do canal Júnior Barreiros, tranquilo, gente? Beleza? Sejam bem-vindos e bem-vindas ao canal que é a maior referência em perfumaria do Brasil. Gente, se tem um perfume que é o novo campeão de pedidos para que eu faça um vídeo resenha aqui no canal, é o tal do Scandal Homme de Jean Paul Gaultier. Depois que eu fiz o vídeo de primeiras impressões dessa fragrância, eu nunca recebi tantos pedidos para que eu fizesse a resenha logo desse perfume aqui. O pessoal ficou louco, porque é um perfume que já no vídeo de primeiras impressões, vou deixar no card passando aí, eu já tive essa sensação, falei, cara, esse perfume, ele vai ao encontro do que o público brasileiro gosta. Sexy, sensual, chamativo, baladeiro, aquele que deixa rastro por onde passa. Eu tive essa impressão de que já se tratava de um perfume clubber, né? Aquele perfume que é baladeiro, que chega e domina o ambiente, e as expectativas foram confirmadas depois que eu fiz todos os testes com esse perfume. Gente do céu! A performance, o desempenho dessa fragrância aqui é um negócio fora do comum. O que projeta é um troço, assim, de maluco, tá? Então, se você gosta de resenhas de perfumes, chegou a hora de você conhecer o novo perfume masculino, o novo rei das baladas, Scandal Homme de Jean Paul Gaultier. Se inscreve no canal, deixa o like, clica no sininho para receber as notificações e vem comigo se divertir nessa resenha aqui, porque esse perfume eu tô amando. Aí o frasco do perfume, pessoal, coisa mais linda do mundo. Olha que frasco reluzente, bonito. É um frasco pesado. Esse é um frasco de 150 ml que eu comprei, tá? Eu utilizei muito para fazer testes, mas olha, não baixa o volume, gente. Realmente tem muito perfume aqui dentro. Eu acho que eu nunca vou secar o frasco desse perfume, não. Aqui a gente tem essa coroa. A tampa é uma coroa que fica muito presa, muito bem presa aqui, protegendo o borrifador. Esse borrifador, quando você descocha ele aqui, ele abre, gente, porque esse é um perfume refilável, sabe? Você pode comprar depois o refil só com a fragrância, tirar aqui o borrifador, descochar, colocar o líquido dentro e cochar novamente. Realmente a tendência da perfumaria mundial é essa, refis de fragrâncias, tá? Muito bonito, muito pesado, um líquido assim, roxinho, azulado, né? Bem bonito também. A caixa, essa caixa de veludo que também é um luxo, é um requinte total. Olha que coisa mais linda do mundo. Essa caixa veludada vermelha. E essa é a versão masculina dos perfumes da linha Scandal de Jean Paul Gaultier, né? Até o presente momento, nós só tínhamos perfumes femininos na linha Scandal. Aquela tampa com as perninhas para cima assim, o Scandal tradicional, o Scandal by Night, o Soul Scandal, enfim, vários perfumes dessa linha e todos fazendo um enorme sucesso. E aí Jean Paul Gaultier, como eu já tinha adiantado inclusive, ou fim do ano passado, ou início desse ano, que a gente já tinha rumores de que teríamos uma versão masculina da linha Scandal de Jean Paul Gaultier. E isso se confirmou aqui, tá? Eu vou borrifar aqui na pele para vocês verem. E é um perfume que eu já imaginava que seria uma fragrância doce. Se a linha Scandal feminina era formada por perfumes doces, eu não imaginei outra coisa que não fosse isso também na versão masculina. E quando você sente essa fragrância na pele, eu vou dizer para você que você se apaixona de imediato. Para quem gosta de fragrâncias que chamam a atenção desde o início, ele já é muito viciante no primeiro impacto. É muito agradável, muito gostoso. Ele tem uma saidinha fresca, meio mentoladinha, esverdeada, a nota de sálvia está presente aqui. E também um lado suculento de tangerina. Realmente parece um gomo de tangerina bem madura, bem docinha, gostosa, que parece que você coloca na boca, mastiga, estoura, causa aquela explosão de sabor. Mas é realmente muito passageiro, porque a nota de caramelo dessa fragrância, ela invade o perfume com potência total. É um perfume gourmand, é um perfume super caramelizado, e é um caramelo cremoso, doce, mas não enjoativo. Eu diria para vocês que entre esse perfume e os perfumes femininos da linha Scandal, esse acaba sendo tendo uma doçura mais controlada, porque vem com fava tonka, ele tem um acorde um pouquinho mais amadeirado na secagem, então faz com que essa doçura não seja exatamente uma doçura enjoativa. Você consegue utilizar até com razoável facilidade. Obviamente, entendendo que se trata de um perfume mais
sedutor, mais sexy, um pouco mais romântico, eu diria para vocês, mas focado para uso noturno. Ele não é um perfume para ser utilizado no dia a dia, como perfume assinatura, para usar no calor intenso. É uma fragrância que chama mais atenção. O uso dele é mais restrito quando você quer chamar a atenção das pessoas. Mas ele é mais fácil de usar, por exemplo, do que o Scandal tradicional feminino ou o Scandal by Night. Eu acho que a doçura de mel presente nos perfumes femininos é mais enjoatível, eu diria para vocês, que aqui no Scandal Homme de Jean Paul Gaultier, a versão masculina. É um perfume que eu considero compartilhável. Eu acredito realmente que mulheres vão conseguir utilizar ele com facilidade. Ele não tem uma carga madeirada intensa, embora tenha uma madeira de vetiver na secagem que aparece, que dá o ar da graça, mas nunca é tão potente ou tão pujante a ponto de roubar o espaço da nota de caramelo que está presente aqui. É interessante porque não consta na pirâmide olfativa nada com relação a um frutado meio lactônico, meio leitoso, como se fosse um creme de coco, alguma coisa assim, ou nota de coco, né, o frutado de coco. Não tem nota de coco descrita aqui, mas o acorde olfativo formado pelos ingredientes faz com que você tenha essa sensação de um frutado de coco. É como se fosse um creme de leite com o coco, a fruta, tudo isso envolto num caramelo quente, que derrete toda essa mistura. É mais ou menos essa sensação que passa aqui. A fava tonka tem um adocicado amendoado, não é tão abaunilhado, um doce menos potente, menos pujante, mais amendoado. Tudo isso para tentar dar uma controlada nesse lado gourmand do caramelo que é sempre muito presente. A vida toda da fragrância você tem um perfume super caramelizado. E é muito gostoso, é quase que um perfume divertido de utilizar. Ele traz essa vibe de balada, de festa, de liberdade, ele traz esse lance de um lado despojado, alegre, divertido, né, de reunião de amigos, todo mundo se divertindo, dando risada, confraternizando. Ele traz essa vibe muito alegre e é um perfume que me encanta, é um perfume que eu uso direto. Quem me acompanha no Instagram tá vendo, toda hora eu posto fotografia utilizando essa fragrância aqui, um perfume que me ganhou bastante, especialmente pelo desempenho. Então é um cheiro muito bom, perfume bom é aquele que cheira bem, mas quando tem desempenho satisfatório na pele, a gente fica ainda mais alegre, mais feliz. É um perfume concentração eau de toilette. Eu realmente fiquei muito impressionado com o desempenho que ele entrega. Essa fragrância dura pelo menos umas 10 horas na pele, gente. É uma coisa impressionante, ele fixa muito, ele tem um grande poder de duração na pele, por ser um perfume em concentração de toilette. Agora, o que chama mesmo a atenção é o poder de projeção, de expansão que essa fragrância traz. Você passa pelas pessoas e não tem um ser humano na face dessa terra que não nota esse perfume. Ele deixa um rastro absurdo. Eu acho que para comparar ele a um outro perfume importado que também tem uma grande performance, eu só poderia compará-lo ao One Million Parfum de Paco Rabanne. Só que o One Million Parfum é um perfume em concentração parfum. Então a gente já espera um perfume muito expansivo, dominante, aquele perfume que chega e toma conta de tudo. Aqui é um eau de toilette. Eu fico imaginando uma versão parfum dessa fragrância aqui. Eu acho que ia durar uns 3 dias na pele e ia projetar umas 24 horas. Porque o nível de projeção, de expansão dessa fragrância aqui chega a mais ou menos umas 3 horas e meia, 4 horas. Ele expande muito. É aquele tipo de perfume que se você chegar num local que tem 50 metros quadrados, você entra numa porta, o cara lá na outra ponta tá sentindo seu perfume. Ele chega e domina tudo. Ele tapa qualquer outro perfume que tiver à volta. É um negócio fora do comum, gente. Então realmente é um perfume que tem que ser usado de maneira até moderada, porque ele pode se tornar invasivo demais para as pessoas à sua volta. Muita gente tem comparado essa fragrância a esse perfume aqui, Le Beau Jean Paul Gaultier, justamente por esse acorde coco-fava tonka. Mas eu tenho que deixar muito claro para vocês, gente, eu nem curto muito Le Beau. Eu acho que esses perfumes não tem nada a ver. E tem gente que está dizendo que é idêntico. Na minha pele, em todos os testes que eu fiz, realmente uma vaga lembrança de 5, 10% no máximo que a gente pode ter desse acordezinho que faz lembrar uma nota de coco presente aqui, que está presente aqui, mas fora isso, absolutamente nada mais, gente. Até porque esse é um perfume muito mais intenso, com uma qualidade melhor de matérias-primas, um trabalho muito mais elaborado. Ele é muito melhor que o Le Beau em todos os aspectos e
Na minha opinião, nem o cheiro se assemelha, porque certamente eu não gostaria desse perfume se ele fosse um clone do Le Beau de Jean Paul Gaultier. Eu acho que ele vai mais na vibe do 1 Million Parfum, que eu acabei de citar para vocês. É como se fosse um 1 Million Parfum gourmand, sem a nota de tuberosa, jogando caramelo nessa fragrância. É mais ou menos isso, porque ele é um perfume um pouco luminoso, ele é meio solar em alguns momentos. Essa nota de coco ou óleo de coco que está presente aqui faz lembrar um pouco aquele acorde também que está presente no 1 Million Parfum. Eu acho que eles têm algumas semelhanças, mas você pode ficar absolutamente tranquilo. Você pode ter essa fragrância e pode ter o 1 Million Parfum também na sua coleção. Eu acho ele bem menos enjoativo, muito mais usável que o 1 Million Parfum de Paco Rabanne, tá? Gente, quem gosta do Ultra Male de Jean Paul Gaultier vai amar essa fragrância. Se você gosta do Versace Eros, se você gosta do Stronger With You em Emporio Armani, se você gosta do Azzarro The Most Wanted, enfim, os perfumes baladeiros do momento, você vai se apaixonar nessa fragrância aqui. Se você gosta do 1 Million Parfum também, se você gosta do Invictus Victory também, se você gosta do Phantom, novo Phantom de Paco Rabanne, vai gostar também. Então, é um perfume que vai, assim, arrebatar as danceterias pelo mundo todo e aqui no Brasil, quando as baladas voltarem ao normal depois da pandemia, eu acho que a gente vai sentir bastante o Scandal Woman por aí. Fixa muito, projeta muito, é um perfume que deixa um rastro gigantesco. O povo brasileiro adora fragrância nesse estilo aqui. E é um perfume docinho, agradável, gostoso, que te rende elogios demais. Não tem erro, gente, é um perfume que me rende elogios pra caramba. As meninas aqui em casa adoraram. Elas não usam a fragrância, elas gostam mais de sentir em mim, porque elas gostam de perfumes femininos um pouco mais florais, né? Um adocicado de baunilha, uma coisa um pouco diferente, mas as mulheres eu acho que têm grandes chances também de gostar dessa fragrância no geral. É um perfume bem fácil, bem unissex, bem tranquilo para ser usado assim por homens e mulheres. Gente, espetacular. Esse perfume eu acho que já está disponível no Brasil. Se não me engano, eu vi já algum anúncio na Riachuelo. Passou na minha timeline lá do Facebook um anúncio da acho que é Riachuelo mesmo. Ou é Renner, enfim, um dos dois aí, Renner ou Riachuelo. Acho que ele já está disponível. Nos sites parceiros aqui do canal ainda não está disponível, mas quando tiver, eu vou deixar link na descrição, vou pedir cupom de desconto para a galera, depois vocês acessam aí a descrição também. Espetáculo! Amei essa fragrância. Ele certamente não é o perfume mais inovador dos últimos tempos, não acredito que tenha tanta inovação aqui, mas ele te ganha pelo cheiro agradável, pelo cheiro gostoso de sentir, pelos elogios que você recebe utilizando ele e pelo poder de desempenho. É gostoso quando você compra um perfume importado, você paga caro por ele e não tem que ficar se preocupando em reaplicar ele durante o dia. Não precisa reaplicar. O bicho é uma bomba, é um negócio extraordinário o desempenho dele, tá? Então é isso, pessoal, espero que vocês tenham gostado da resenha. Quem gostou, se inscreve no canal, já deixa o like, clica no sininho para receber as notificações e até uma próxima, se Deus quiser. Tchau, gente!